mostrar quem protege a minha terra. Parasquiué, podcast para a vida. Olá, estamos começando mais um episódio do TEPI Podcast. Como vocês sabem, a série é uma correalização entre o TEPI, Teatros e Povos Indígenas, e o Parasquiué, podcast para a vida. Lembrando que vocês podem escutar todos os episódios pelo Spotify, no site do TEPI e através do canal do TEPI no YouTube. Bom, eu sou o Flávio Feu, como todo mundo já sabe, eu e a Naine estamos aqui trazendo estes episódios e hoje com a presença do Ricardo. Naine, é com você. Oi, gente, tudo bem? Oi, Flávio. Oi, Ricardo. É um prazer receber você aqui em mais um episódio do TEPI, Teatro e os Povos Indígenas. Sinta-se à vontade para nos contar a tua história e tudo mais que você quiser dizer aí para os nossos ouvintes. Bem-vindo. Obrigado pela recepção. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. O TEPI foi um espaço que abriu algumas portas para mim no ano passado e eu fiquei muito grato com isso, sim, de estar dialogando com os parentes de várias partes do mundo e de estar dialogando com as pessoas que convivem, né, no meio das artes. Eu acho importante em um momento tão delicado e tão difícil para o país. Eu sou o Zé Ricardo, eu sou natural da cidade de Janduí, no Rio Grande do Norte. É uma cidadezinha que tem 5.000 habitantes, que ela foi construída às margens do Rio das Croas, que é um rio que pertence ao Rio Piranhas-Açu, né, que é o rio maior aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu convivo e resisto em um estado que tem a menor autodeclaração indígena do país, que não tem nenhuma terra indígena demarcada, mas que ao mesmo tempo tem 13 aldeias que se dividem em 4 etnias diferentes e distintas, né? E essas aldeias, elas sobrevivem hoje e elas resistem com bastante luta através da agricultura familiar, da organização social, da articulação que tem os povos indígenas do Rio Grande do Norte, né? Eu cresci numa cidade que basicamente é um celeiro de artistas, né? Então, lá tem uma cidade que criou um movimento de teatro de rua chamado Escambo Popular Livre de Rua, que é, coincidentemente, um movimento que reúne vários grupos de teatro de rua em uma cidade pequena no semiárido nordestino, e que, a partir dos anos 90, foi uma cidade espelho, assim, porque as pessoas perguntavam como que meninos que não tinham o que comer, basicamente, faziam teatro em cima das pedras, né? Em cima dos lajedos, que a gente chama. Aqui no Nordeste tem uma formação rochosa que se chama lajedo, que são um monte de pedras muito altas, em que sobrevivem alguns animais na caatinga, e que esses animais, eles têm uma relação forte com a caça e com a pesca. O que eu poderia falar? Essa minha cidade, apesar de toda a trajetória ter uma história bastante progressista, ela é uma cidade que, ao mesmo tempo, tornou-se invisível uma série de pessoas e de grupos que pertencem a etnias específicas. Vamos lá. Janduí é uma cidade em homenagem a uma comunidade indígena chamada Janduí. Janduí era uma etnia que pertencia até, que vivia no interior do estado do Rio Grande do Norte entre o século XVI e o século XVIII, final do século XVIII. E essa etnia era liderada por um cacique que se chamava Canindé, né? Os traços dessas pessoas que vivem nesse interior e a trajetória familiar, étnica dessas pessoas remetem à história dessa comunidade em si. Só que os poderosos, durante muito tempo, né, as grandes famílias de poderosos, tentou criar uma narrativa de que na cidade de Janduí não existia mais nenhum indígena. Portanto, os indígenas, eles foram exterminados numa guerra que se chamava Guerra dos Bárbaros, que foram os indígenas contra os portugueses e os holandeses, né? Teve os conflitos no interior do Nordeste, então, portanto, essas pessoas, elas deixaram de existir. Quando a gente sabe que, na verdade, isso é uma grande mentira, uma falseação da história, porque não há como simplesmente pessoas ocuparem um território, criarem boi, gado, e as pessoas simplesmente deixarem de desaparecer, né?
A gente sabe ali que no início do século XX criou censos, que fez com que esses censos você tornasse as pessoas do interior do Nordeste não mais indígenas, mas caboclos, né? O caboclo ele é uma categoria criada para, geralmente, apagar os traços étnicos das pessoas indígenas, né? Das pessoas originárias daquela região. Então, todo mundo se identificava fazendo parte de um conjunto de pessoas que se chamam caboclos, que moravam em pé de serra, que a gente chama aqui, no interior, que viviam, que tinham circunstâncias, que tinham traços, que tinham práticas religiosas como o catimbó de matriz indígena aqui no RN, mas essas pessoas não se consideravam indígenas, elas se consideravam pardos, elas se colocavam em um outro lugar, em outra categoria social, né? Graças a todas as entidades, a partir dos anos 2000, essa configuração muda, né? Começam os grupos a se organizarem socialmente e criarem comunidades e vínculos afetivos e políticos para que um outro movimento de retomada indígena acontecesse, né? Esse movimento de retomada indígena ele acontece até hoje, né? Em vários grupos, em várias aldeias no interior do estado. Eu faço parte disso, sim, desse processo de retomada, de busca, de estudo da língua, de resgate de tradições. Mas eu, como sou artista, eu tento utilizar a minha prática como uma forma de afirmação identitária, né? Não só identitária, mas uma forma de se colocar politicamente nesse lugar, nesse jogo. Desde 2016 eu faço isso em todas as minhas práticas, né? Nos grupos que eu passei, nos espetáculos que eu apresentei, nas oficinas que eu ministrei, nas aulas que eu dou, no meu trabalho como educador, eu tento trazer sempre o campo da experiência com a ancestralidade indígena. E quando eu falo de ancestralidade, simplesmente eu não falo de algo que está no passado, de algo que eu preciso voltar. Eu falo de uma afirmação, de uma coexistência no presente, né? Eu sempre falo, a ancestralidade não é uma prática que, meu avô era indígena, minha bisavó era indígena. Não, é um lugar que eu ocupo no presente, na contemporaneidade, em que esse lugar ele é preenchido por um conjunto de práticas, de ações, de articulações e de movimento para se chegar a um determinado lugar. Eu sozinho não consigo transformar absolutamente nada. Eu não consigo chegar a um determinado lugar. Mas eu, em comunidade, em articulação com os parentes, a gente consegue chegar em outros lugares que a gente, historicamente e politicamente, nos foi tomado, né? De assalto, inclusive. Se a gente for pegar a distribuição de terras no Rio Grande do Norte, você vê que, basicamente, você tem 5 famílias ali que ocupam todas as terras do Rio Grande do Norte. São detentores, né, fora as terras do Estado, das terras tradicionais do Rio Grande do Norte. Todas essas famílias possuem ligação com os grandes detentores coloniais, com uma história colonial muito forte, né, aqui no interior. A gente pegar, por exemplo, o Rio Grande do Norte é um dos estados do Brasil que tem mais nome de coronel e de pessoas ligadas a determinadas famílias, as oligarquias, né, que mandam nesse estado há anos, assim. Quando eu entro na graduação em teatro, lá em 2016, que eu migro de Janduís para Natal, eu começo a investigar um pouco... mas o que é que seria essa arte que as pessoas falam? Que é uma arte originária. O que será que o entendimento que a gente tem de arte é o mesmo entendimento que se tem quando a gente está em experiência com certas práticas que são de matrizes indígenas? Eu me questionava muito a respeito do currículo na época da graduação. Peguei várias brigas, eu fui considerado basicamente um infrator no meu departamento de artes, porque eu pegava brigas e brigas com os professores, que grande maioria... Olha que esquisito, esquisitíssimo. Você tem um departamento de artes na UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em que você tem 80% do corpo docente, pessoas que vieram de São Paulo, e de subjacências, Campinas e etc., né? Que vieram do Sudeste. 80% dos professores do Departamento de Artes são do Sudeste. E 2 professores apenas são do Rio Grande do Norte. Um nem do Rio Grande do Norte é. Ele migrou da Paraíba para cá. A gente não tem nenhum professor no Departamento de Artes que seja de Natal.
Isso para mim era muito esquisito. E outra coisa, sempre quando eu estava em contato com um currículo acadêmico, eu me questionava a respeito de o porquê que 80% também dos estudos que a gente fazia na graduação era de homens brancos, europeus, e um determinado contexto ali do início do século XX. Né? Porque a gente fala assim, mas você, a gente só... Aí, geralmente a gente tem essa problematização. Você só estuda teorias ocidentais. Mas as teorias ocidentais elas também podem ser relativizadas. Quando você estuda uma teoria, você está estudando um conjunto de conhecimentos, você está estudando um conjunto de ideologias, você está estudando uma forma de vida que pertence a uma determinada região. E essa forma de vida, dentro do seu próprio eixo, está contido um jeito de ver o mundo. Então, a gente estuda um jeito de ver o mundo que tem uma matriz ocidental, que tem uma historicização colonialista, que tem uma colonialidade por trás, emergente. Ora, se eu estudo uma disciplina de atuação somente Stanislavski, que é um teórico importante para a gente entender basicamente o que é memória emotiva, o que é ações físicas para o trabalho do ator, legal. Se a gente estuda Stanislavski, a gente estuda Grotowski, a gente estuda Artaud, a gente estuda Peter Brook, a gente estuda Bob Wilson, a gente estuda os teóricos europeus e norte-americanos, mas a gente não vê quem aqui no nosso chão está pensando sobre teatro, sobre atuação. Veja bem, isso é um problema, por quê? Porque o modo de atuação, a biopolítica, né, como diria Foucault, a biopolítica, o biopoder está emergido nas práticas de atuação. Olha, se eu trabalho com o corpo, há um biopoder em cima disso. Então, eu estou estudando uma técnica de matriz europeia que ela em si carrega um biopoder sobre o corpo de pessoas que não são europeias. Né? Uma pessoa indígena, por exemplo. Eu me questionava muito. Sempre a gente escuta, principalmente da galera que vem do interior para Natal, a gente escutava dos professores, mas vocês não dominam as técnicas. Mas você não esticou o braço aqui completamente, que não fez aqui o negócio. Aí a gente ficava pensando, mas essa não é a experiência, a vivência corporal que a gente tem. Quer saber como uma criança aprende a brincar no interior do RN? Indo para o mato caçar, faxiar, que é caçar de noite, correr na rua, jogar bila, biloca. É essa a experiência. Não é uma experiência de ver um balé o tempo todo, de estar nos grandes concertos, de ver teatro desde muito cedo. Não é esta experiência que eu tenho de estar... Teatro, eu estou falando aqui de teatro, a experiência do palco fechado, não teatro, porque a teatralidade ela é emergente em todas as esferas humanas. Se a gente for lá numa prática de boi de reis, você vê teatralidade no interior. Se você for ver uma prática de chachado, você vê teatralidade. De cavalo marinho, você vê teatralidade. De coco de roda, você vê teatralidade. Essas práticas da cultura, que a gente diz cultura popular, mas as práticas tradicionais, todas elas possuem teatralidades, mas pouco são vistas nos cursos de graduação. Né? Quando estudam, por exemplo, as nossas práticas indígenas, os rituais, as formas de contato com outrem, né, com as experiências do sensível, nos estuda enquanto práticas antropológicas, enquanto performance, enquanto ritual de contato, simplesmente como se fosse uma prática que não tivesse uma certa complexidade, né? Como se essa experiência não tivesse uma complexidade, como se não existisse um preparo corporal, um preparo físico, uma relação ali entre visível e invisível, uma relação entre todo um estudo, um entendimento da pré-expressividade, né, que existe. Eu sempre falo, não há uma dissociação entre prática de contato com os espíritos, eu estou falando espírito aqui, mas não nessa visão ocidental, estou falando de espírito com os seres invisíveis que estão nos céus, de uma prática artística. Não há essa separação entre o que é religioso, o que é sagrado, o que é artístico. O sagrado e o artístico, elas andam em contato o tempo todo.
Vou dar um exemplo. Em 2018, eu fiz um trabalho que se chamava Gé, que era basicamente em homenagem ao tronco macro-Gé, que é onde vem linguisticamente a minha etnia. Esse trabalho eu ficava recluso durante um tempo, tinha um preparo, eu ficava vários meses sem comer algumas coisas, sem fazer algumas práticas sexuais, uma série de limitações que para me ajudar na experiência com essa construção desse trabalho. Lá em Gé, por exemplo, quando eu ia para a sala, para o laboratório de criação, de criar as partituras corporais, a dança, o gesto, a voz e tudo mais, que eu chamo de figuras, muitas vezes eu tinha contato com outras coisas. Né? Às vezes as pessoas assistiam, pessoas que são ligadas a religiões de matrizes indígenas ou de matrizes afro-brasileiras, diziam assim, você está... Eu vi claramente ali uma entidade exunisíaca, uma entidade de Xangô, de Oxóssi, um caboclo, arranca-toco. Eu vi uma entidade da Jurema Sagrada ali presente no seu trabalho. Eu disse, beleza que você viu. Mas não é essa a minha intenção. Existe, está ali, mas não é isso a minha intenção objetiva. Existe porque não há separação. Mas foi você que colocou essa redoma em cima do trabalho. É a sua visão, a sua experiência. Porque eu estou lidando com um invisível. O invisível ele não pode ser nomeado, porque se ele for nomeado, ele deixa de ser invisível. Se a gente nomear o invisível, ele deixa de ser. Qual que é a tradição ocidental? Nomear os invisíveis, dar nome, Deus e etc. Mas é uma coisa que está ali presente, que te acompanha, que você sente. Corporalmente tátil, você sente. Quando a gente tem uma experiência com arte e ancestralidade / espiritualidade, você vive no corpo essa experiência. Ela não é metafísica, ela não está para além do físico, ela está presente ali junto com a gente o tempo todo. É uma outra relação que se estabelece naquele contato. Quando eu vou dar aula sobre grafismo, por exemplo, eu sempre falo, aqui é uma forma de apreensão do invisível. Porque é como se a gente estivesse tentando nos conectar com esse invisível. Não é simplesmente uma forma visual de comunicação. É uma forma para além do visual de comunicação. É uma relação sagrada. É uma relação com o corpo sagrado. Né? Por exemplo, os povos da América Central, as experiências que eles tiveram de arte, desse contato com o invisível, eles transformaram em objetos. Eles transformam em monumentos arquitetônicos, grandes monumentos arquitetônicos. Né? Se a gente for ver a experiência que a gente tem com o invisível, nos povos da América do Sul, essa experiência se dá com o corpo. O corpo ele é adornado, ele é pintado, ele é transformado, ele é perfurado, porque é pelo corpo, esse corpo aqui, né, que o perspectivismo ameríndio lá, Eduardo Viveiros de Castro fala que é um corpo-roupa, né, que na verdade todo mundo tem um fundo humano, os seres humanos, os animais, as árvores, a gente pertence a uma mesma unidade que em um determinado momento do tempo foi separada, né? Então esse contato ele acontece através da arte. É uma forma de experiência, de vivência. A arte ela é como se fosse um portal para nós. Como o sonho também é um portal, que os brancos ainda não conseguem entender. Não conseguem perceber. Há umas pistas, né? A psicanálise freudiana, os estudos arquetípicos junguianos. Há pistas, mas ainda não dão conta da complexidade. Outra coisa que eu me questionava no currículo, na época da graduação, era o seguinte: por que esses ditos estudiosos do século XX, do teatro, que são os pica, com desculpa da palavra, que são os pica, fala sobre corpo, não fala mais sobre texto, porque texto ficou cafona, demodé. Ninguém mais queria assistir espetáculo textocêntrico lá na Europa. Era lá, 1900 e... Chegou a guerra, ninguém queria mais assistir espetáculo textocêntrico. Achava chato pra caralho. Aí
Botaram lá, então vamos trabalhar corpo. Aí essa galera, não, vou fazer uma vivência, Arthur, vou fazer uma vivência lá no México, vou consumir peiote, vou estar com os povos indígenas lá do México. Aí Grotov, eu vou para a África, vou viajar lá na África, tá com as comunidades originárias da África. Aí o Eugênio Barba, eu vou na Ásia encontrar algumas comunidades. Eu vou para as comunidades originárias. Aí os caras vão lá, aí pega as coisas, vê, grava uns vídeos, experimenta e tal. Aí escreve livrões, textões, né, com palavras muito complicadas. E a galera estuda isso, aí começa a construir espetáculos. Começa a experimentar essas técnicas. Mas as pessoas não se perguntam se realmente a inteligência que há por trás dessas técnicas não reside no próprio pensamento indígena e não do europeu. Porque para nós indígenas o corpo sempre foi o lugar da experiência. O europeu descobriu isso depois, quando ele foi lá. Estou falando especificamente de um campo de conhecimento teatral, de uma epistemologia do teatro. Se esses europeus eles foram para lá e buscaram essa experiência do corpo, veja bem, se você for num terreiro de cavalo marinho, né? Se você for, como eu fui agora, mês passado eu fui para Condado, no Pernambuco, e você viu uns senhorzinhos de 80 anos, Condado é uma cidade majoritariamente preta indígena, senhores de 80 anos que trabalham o dia todo e passam 4, 5, 7, 8 horas dançando cavalo marinho. 8 horas dançando cavalo marinho. Direto. O trabalho corporal desses caras é muito mais foda do que um trabalho corporal de qualquer bailarino contemporâneo, por exemplo. A resistência, o entendimento, o cuidado, o zelo com o corpo é muito maior do que o zelo de um ator psicofísico contemporâneo lá da companhia lá do Márcio Abreu, lá em Curitiba. É muito mais complexo. Só que acontece, sempre quando nos olham para a gente, vão nesse lugar de uma experiência etnográfica. Vão nesse lugar desse campo da antropologia. Mas não percebem toda uma rede de conhecimento, toda uma filosofia que existe por trás. E isso me incomodava muito na época da graduação. Muito. Por quê? Por que essa mudança? Por que isso acontece desse jeito? Porque a maioria... Aí diz mas... Geralmente, quando a gente diz assim, a gente tem uma premissa. A maioria dos professores universitários são brancos. A gente diz isso, não, galera... Não, porque eles mereceram estar lá. Mas são eles que estão escrevendo o processo. E aí? Por que a gente não tem nenhum professor universitário indígena de teatro? Não conheço nenhum. Nenhum doutor ainda. Tem a Bárbara, que está doutorando agora, que é uma atriz aqui do Ceará, Careni, que é indígena. Quais esses lugares que a gente ocupa, sabe? Né? Quando não é isso, é colocar as lideranças indígenas como aquelas pessoas que são os grandes detentores de uma palavra, sabe? Como às vezes coloca o Krenak quase como um místico, assim, nesse lugar assim de um ancião grego, não que ele não seja, não estou falando nesse sentido, mas o colocam num lugar assim de um cara que fala sobre tudo ao mesmo tempo. Sabe? Eu acho que a gente precisa um pouco quebrar certos paradigmas, certas visões de mundo, certas construções que estão sendo feitas ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que há uma visão ainda, uma visão muito reducionista do que são as práticas, do que é a experiência com o mundo enquanto sujeito indígena. Né? Eu acho que há um reducionismo ainda dos brancos de entender esse lugar, sabe? Principalmente os brancos acadêmicos, de entender esse lugar. Eu acho que a arte ela é um horizonte que nos mostra muita coisa. E eu acho que a gente deve seguir nesse horizonte. Eu acho que não há nada mais
fundamental para a construção do imaginário do que você ter a arte como fio condutor. Porque as imagens, elas constroem mundos, mas as imagens também podem desconstruir mundos. A gente pode criar uma sociedade que ela tenha, por exemplo, a natureza não mais como objeto, que não tenha as pessoas não mais como campo do lucro, essa sociedade extremamente atravessada por uma visão de mercadológica da vida. Se a gente tiver a arte como esse instrumento de disputa, como esse lugar que vai construir outras imagens, talvez a gente, com o tempo, a gente consiga tirar um pouco dessa visão, desse imaginário que existe no Brasil. Eu acho que a arte, ela é fundante nesse sentido. E eu acho que a arte indígena, ela está à frente também nesse sentido. Eu acho que a arte indígena contemporânea, ela é um espaço de revelar mundos novos, né? De caminhar, de imaginar uma sociedade mais justa, de imaginar uma outra coisa que a gente não imaginou ainda, sabe? Eu acho que a gente precisa imaginar algo. A gente precisa construir uma outra coisa ainda sobre isso, sabe? Sobre o que mundo a gente quer. Porque o mundo que a gente tá vendo aí tá desabando, tá indo embora. Né? A gente tá vendo agora nos últimos 2 anos, para você citar, o mundo tá indo embora. Tá indo, tá desabando, tá caindo sobre as nossas cabeças. Mas como é que a gente consegue mudar? O que é que a gente consegue modificar? Como é que a gente pode ditar uma outra coisa, sabe? Porra, velho, o Brasil podia estar ditando um novo modelo pro mundo. A gente tem tudo aqui. Ricardo, deixa eu te perguntar. Você fez um belíssimo panorama aí de todo esse percurso e eu acho que agora mais para o fim, essas perspectivas teóricas confrontadas de autores, de áreas, porque você não parece não estar muito preocupado com os nomes e com as áreas em específico. Isso, por muitas vezes, parece ser um problema, né? Você está dizendo que existe uma riqueza artística que muitas vezes leva simplesmente a tabuleta lá de etnografia, de antropologia, e com isso não permite que muita coisa artística venha à tona, talvez. Bom, a minha questão é a seguinte: a partir desse panorama todo, dessa riqueza de questões que você traz, me parece que você está aí num processo também aí, de pós-graduação, no teu mestrado, e eu imagino que você está levando isso também aí no teu texto. Não sei se você já está no texto, afinal, mas enfim. A questão você está, de fato, levando isso para a tua pesquisa e talvez, então, ao levar isso para a tua pesquisa, você se torna justamente uma possibilidade, né, de alguém que está fazendo esse trabalho que você acha falta na universidade. Eu acho assim, primeiramente, eu acho que quando a gente pensa em conhecimento, conhecer algo, ver algo, distinguir algo, pegar algo, codificar algo, a gente não deve pensar em caixinhas, sabe? Eu gosto muito dessa ideia de que nosso pensamento é como se ele fosse uma planta com muitas raízes, né? E um tronco. Esse tronco, ela é a fonte, as raízes bebem embaixo na terra. O conhecimento, ele não é algo sentado em um determinado lugar. Ele é muito rizomático. Ele abre muito. Eu não gosto de pensar em caixinhas. Eu penso em teatro. Eu penso... Não, eu acho que a gente tem que abrir, expandir, vivenciar, entender. Eu acho que o meu trabalho no mestrado é tentar codificar essas experiências que eu tive na época da graduação e tentar, pelo menos, mostrar um caminho, confrontar esses ocidentais, mostrando um caminho.
esse caminho ele passa por uma experiência física com os processos. Ele passa justamente pela vivência da experiência. Então, não há como se falar em teatro só do campo da teoria, da abstração. Não é só abstrair, não é só o confrontar, relacionar, mas é o campo do vivenciar o corpo, o que eu estou querendo dizer. Então, eu tenho feito isso. Eu tenho falado de um determinado lugar que eu vivenciei e que pode ser uma possibilidade. Então, por exemplo, eu trabalho muito com a criação com base nos elementos da natureza. Os elementos da natureza, eles existem todos em nós, no corpo. Eles existem antes da chegada da colonização. Eles existem desde que a gente criou, desde que alguém, ou desde que esse lugar aqui passou a ser esse lugar. Então, existia. Então, esses elementos, eles são possíveis de serem trabalhados. E eu sempre falo que esses elementos na criação artística, eles são fugas da colonialidade. Então, é uma pista, é uma alternativa. Né? Eu não posso deixar de me posicionar politicamente, de me colocar nesse lugar, de ser uma pessoa que está ocupando um lugar e tem outras pessoas por trás. Então, eu preciso me colocar neste lugar em que eu estou. Ora, a sua dissertação pode ser lida por outros parentes, por pessoas de outras áreas. Eu quero que ela seja esse lugar, que as pessoas vejam o que eu escrevi. A partir disso, pelo menos, estar em alguns pontos específicos na cabeça dessas pessoas. Entende? Então, eu acho que é esse lugar. É do campo da experiência e do campo dos afetos que eu acho mais importante. Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que sim, Ricardo. E eu fiquei com uma curiosidade quando você falou sobre suas práticas e agora o campo da experiência e afetos, de que você nos falasse um pouquinho sobre as suas produções em artes cênicas, e se tem uma... É possível identificar algumas características do seu povo, e aí eu falo mesmo características de práticas rituais ou linguísticas ou de cantos dentro do que você faz? Sim, sim. Ora, eu faço parte de um grupo de teatro chamado Arquétipos, grupo de teatro da UFRN. Esse grupo ele já trabalha dentro de uma perspectiva contra-colonial já faz algum tempo, então todos os espetáculos são criados com base nos elementos da natureza. E não são criados com base em textos, com base nesse lugar tradicionalmente colocado. Ele é criado no campo que a gente chama de investigação do inconsciente da pessoa, das mitologias pessoais que são inseridas nesse processo. A gente tem uma de que quando a gente está dentro de uma sala, trocando experiência, criando gestualidades, criando vozes, cantos, danças, gestos, a gente está acessando outras camadas da nossa psique. E essas camadas elas têm um fundo de relação de cada pessoa e de experiências anteriores à pessoa. A gente tem essa crença. Então, a gente trabalha nisso, nas criações. Então, por exemplo, quando eu fui criar um trabalho que era... que foi um trabalho de 2019, eu fiz tudo com base de uma relação que eu tinha com o bicho no meu interior. Como que o bicho anda. Eu fui criando com base nisso, assim, com as experiências, vivências que eu tinha com os bichos. Numa cidade que majoritariamente é uma cidade de pesca e caça, né? Então eu fui criado também caçando, pescando, tudo mais, tudo isso. Então eu coloquei essa experiência. Já em Gé, eu fui mergulhar no toré indígena aqui do estado, eu fui mergulhar no Caboclinhos, danças de matas tradicionais, eu fui buscar nos cantos
funiou, eu fui buscar nos campos da minha etnia, eu fui buscar nesse lugar. Uma experiência não com a palavra, por exemplo, porque eu acho que muitas vezes reduz o campo de contato entre público e ator. É muito comum no grupo da gente a gente trabalhar só com música, com dança, com canto, com um gramelô, que é uma língua que não é, na verdade, não é uma língua, né? É só uma comunidade que a gente faz para ter isso. Então, a gente tem buscado esse lugar, trazer essas experiências agora, né? De contato. O meu próximo trabalho provavelmente vai ser com o João Nin, que é um artista potiguar também, que a gente fez, né? Foi uma experiência que eu tive o ano passado com artistas indígenas do Brasil todo. A gente montou um texto escrito por indígena que fala sobre o primeiro caso de morte por LGBTfobia no país, que é Tibira, um indígena que morreu em Belém, né, pelos franceses. Então a gente também se colocou nesse lugar, foi uma experiência de contato coletivo com as pessoas. Então, tento me aproximar dos meus parentes e construir a partir deles. Eu acho fortalecer esses laços. O João é um parceiro, como outras pessoas, como a Bárbara é uma parceira. E, enfim, eu acho que é essas parcerias com os parentes tentar cultura específica. Mas eu trago no meu trabalho toda a minha vivência e a minha experiência. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim e coloca muitas questões aí para a gente pensar, principalmente sobre essas relações que começam a se estabelecer com o mundo acadêmico, né? Com essa ascensão também agora das artes do corpo, e como é que a gente vai lidar, né, com toda essa efervescência, né, em cima do que todas as práticas, né? O professor Flávio quer chamar aí nosso final? Ah, sim, estava lembrando aqui que a gente falou há poucos dias aí também com o João Nin, foi bem bacana a conversa, e agora você lembrando, de fato foi também uma presença importante aqui no podcast. Engraçado que na época da graduação as pessoas falavam assim: Ricardo, você é muito teórico. As pessoas me colocavam nesse lugar que você é muito teórico. Você é muito teórico. Eu dizia, poxa, se eu não ler os caras, como é que eu vou criticar os caras se eu não ler os caras? Entendeu? Duplamente a gente tem que se esforçar do que os brancos. A gente tem que se esforçar quadruplamente, e mesmo assim a gente se esforçando quadruplamente, a gente ainda não é reconhecido. É foda isso. É muito foda. Mas eu quero estar nesse lugar da teoria, porque eu acho que a gente tem que disputar esse lugar da teoria. Tem que colocar o Krenak no mesmo peso que tem, por exemplo, autores indígenas da filosofia, como Immanuel Kant. Tem que colocar ele nesse peso lá também, daqui a 100 anos. Ele tem que ser lido como um Kant é lido. Eu acho. Eu acho que ele tem que ter esse grau de disputa, ter esse grau de relevância, sabe? Não é a gente se colocar só num lugar só. Não é a gente ir lá em cima, pô. Não indígenas no topo, porque eu acho que não tem topo. Tem igualdade. Tem lugar, tem busca, tem coletividade. O que a gente vai ensinar para todo mundo, para o pensamento, inclusive socialista, é que nós somos unidade. E essa unidade constrói força. Com certeza, talvez com menos tempo ainda. Daqui, sei lá, você falou 100, daqui 50 anos, está todo mundo lendo o José Ricardo e seus trabalhos que estão causando no meio da arte, no meio da filosofia. E é assim que a gente espera, né? Com toda essa tua energia, essa tua juventude, tenho certeza que vai ser assim. A gente vai se encaminhando aqui para o fim, José, e quando a gente se encaminha para o fim, a gente pergunta, uma das coisas que a gente pergunta é o que o entrevistado traz na sua mochila, na sua parasqueué. No caso, os nossos entrevistados têm o seu povo, têm as suas particularidades, né? Então, o que é que o José Ricardo traz na sua mochila, na sua parasqueué, que é indispensável para o seu caminho, para a sua trajetória?
Eu trago Janduís, eu trago a minha cidade, eu trago a minha essência, eu trago o meu lugar, o meu chão, o meu solo. Eu trago as pessoas que me construíram, eu trago a minha avó, trago o meu avô, trago todo mundo que foi importante para mim e é importante nessa trajetória. Aquela cidade, apesar das contradições, ela é uma cidade que é motivo de orgulho para mim. E eu acho que todo mundo deveria conhecer a experiência de estar em Janduís. Bonito, muito bonito. Naine, a gente vai finalizando. Vamos sim, vamos finalizando, agradecendo a tua presença, Ricardo, e desejando que você alcance cada vez mais os seus objetivos, com muita determinação, que a gente vê que você tem, né? Como diz o Flávio, você faz parte aí de uma juventude que eu acho que tem dado o tom desse momento e o que nos deixa muito contente, né? Então, vou agradecer a tua presença, agradecer ao Tepi e ao Michael, que está na nossa produção, agradecer a André, o Ailton e todo mundo que está escutando o podcast. Espero que seja mais um documento que auxilie as pessoas a entenderem os muitos movimentos e as muitas formas de pensar dos povos indígenas. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Flávio. Até mais, pessoal. Até mais. Um abraço para todo mundo aí, do mundo inteiro, do Rio Grande do Norte, do Brasil, enfim, para todo mundo que ouviu esse episódio, que foi muito bacana. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Parasquiué, podcast para a vida. Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra.